A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje, mais um, Além do vídeo da série do Exílio a Cristo, eu acredito que a data de hoje, como outras aqui já feitas no canal, merece uma lembrança também, deixar aqui uma memoriazinha para o ano de 2025, o especial do Dia dos Pais. Eu como pai, quero que através da palavra que eu vou deixar abençoe a todos nós, os pais que assistem o canal. Primeiramente, que o eterno Criador, Alterno e o Altíssimo Criador abençoe cada um dos pais que acompanham o canal, que esta palavra que eu vou deixar possa ser uma palavra de crescimento na graça e no conhecimento, como eu falo nos encerramentos, e que possamos nós todos sermos abençoados neste dia de hoje, Dia dos Pais, Dia das Mães, são datas especiais. Ela é todo dia, mas tem aquela data marcada para a lembrança de como nós, pais, somos importantes para a educação dos filhos. Nós temos que ser primordiais e a referência para os nossos filhos. Tem um provérbio que diz que os idosos, os netos são as coroas dos avós, os idosos são avós que têm que ser coroas para os netos, e os filhos são os orgulhos dos pais, Devemos, os pais, respeitar as crianças, os filhos, e os filhos para poder os filhos nos honrarem. Eu acredito que seja assim. Muito fácil você pedir para o teu filho te respeitar, mas você tem que ensinar respeito e tem que haver respeito dentro do lar, tá? Eu acho que essas passagens, elas ficam claras para nós, e aqui eu vou deixar, como homenagem, de fato é que tá na thumb, tá? Parece não ser o que é, mas é a passagem de José, quando Israel já está acamado, já mais velho, lá em Gênesis capítulo 48, versos do 8 ao 20, tá? Eu vou deixar essa passagem que eu acho muito importante, é muito marcante na história não só de Israel, como na história do povo de Deus de uma forma geral, Israel ali naquele momento, eu vou ler a passagem, vocês já vão entender. Gênesis capítulo 48, versos do 8 ao 20. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel então disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não cuidava ver o seu rosto, mas Deus me permitiu ver também sua descendência. José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou com o rosto em terra. Depois José pegou os dois, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos de forma intencional, apesar de Manassés ser o primogênito. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem meus pais Abraão e Isaque serviram, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, que eles perseverem o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que cresçam e se multipliquem em grande número sobre a terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Ele pegou a mão de seu pai para mudá-la de cabeça de Efraim para Manassés. José disse a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também se tornará um povo e também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: que Deus faça de você como fez de Efraim e como fez de Manassés. E pôs Efraim à frente de Manassés. Coisas que Deus faz, Essa questão da primogenitura é uma polêmica muito dentro, principalmente da questão patriarcal, Abraão teve esse problema com o irmão mais velho, que na verdade ele era mais velho, mas o pai dele, Terá, colocou a primogenitura como irmão mais velho
pro outro filho, né, o irmão mais novo. E aí essa questão também aconteceu com Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó que agarra pelo calcanhar, esse é o significado do nome de Jacó, teve a primogenitura passada por questão de segundos, eram gêmeos, não idênticos, mas teve a questão de passar à frente. José teve esse problema, né, quando recebeu a túnica. Então você vê esse problema de paternidade, primogenitura, que era uma coisa muito normal em Israel, mas você vê que Deus, ele trabalha da forma que ele quer. O Altíssimo Criador, ele é eterno, ele é a própria criação. Então nada supera a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria estava com ele. Lá em Provérbios diz. Então, novamente, reforçando, geração em geração, Deus, ele visita até a terceira e quarta geração para amaldiçoar, mas visita até 1000 para abençoar. Então, que nós possamos ser pais e mães responsáveis pela criação dos nossos filhos em meio ao mundo tão caótico, que nós possamos nos fazer valer das palavras que o Altíssimo deixa, principalmente esse exemplo de José, que sofreu tanto, mas Deus preparou o caminho até a bênção dele. E aqui é uma tríade, né? Israel, pai das tribos, pai de muitas nações, o neto de Abraão, filho de Isaac, né? O filho da promessa de um idoso de quase 100 anos, com José, governador do Egito, e os filhos Efraim e Manassés. De Efraim veio toda a genealogia, né? Passou até chegar em Jesus. Efraim, né? O território de Efraim teve Belém, né? Belém ali, Efrata, teve a participação importante, e questão também do Manassés, que foi uma das primeiras tribos a ter o território colocado, um território grande, é o maior território em extensão. Se você olhar o mapa das tribos, você vai ver que a tribo de Manassés é a maior, tá? Então, que possamos novamente ser responsáveis pelas criações de nossos filhos e sermos nós pais cabeça, morrer pelas nossas famílias, entregar as nossas vidas como Cristo entregou a cruz. As esposas têm sim de ser submissas desde que o marido se entregue pela família como Cristo se entregou pela cruz. Fica aqui a mensagem, que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e excelente Dia dos Pais a todos nós. Um abraço.